bom dia! Está no ar o Rede Social Esporte Clube aqui pela sua BH News, o canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br, começando mais um Rede Social Esporte Clube e você junto comigo, junto com Vinícius Fonseca, para a gente debater aí o nosso futebol e, é claro, também os Jogos de Londres. Para isso, eu te convido para a nossa conversa no twitter.com/redesocialsc, twitter.com/redesocialsc é o seu endereço de interação, pode ser também pelo Facebook, facebook.com/redesocialsc. Mande a sua opinião, o seu desabafo, a sua pergunta, tudinho que a gente lê ao vivo aqui para você. E hoje o Rede Social Esporte Clube começa de uma maneira diferente, porque o que bomba nas redes sociais, o que bomba na internet, bomba, é claro, aqui no Rede Social Esporte Clube. Antes da gente falar desse assunto sério, eu cumprimento o meu amigo aqui, o Vinícius Fonseca, para a gente falar aí um pouquinho dos Jogos de Londres, aliás, muitos dos Jogos de Londres, um pouquinho do nosso futebol, porque daqui a pouco tem o Sport News, e ainda sobre um assunto que tá dando pano pra manga. Qual assunto? Eu vou deixar um pouquinho na curiosidade. Né? Mas hoje a gente começa o programa feliz, né? Finalmente mais uma medalha de ouro pro Brasil, o Arthur Zanetti, que nós aqui do Rede Social Esporte Clube falamos da possibilidade dele sim. Ontem o Afonso Alberto falava no programa Sport News que ninguém esperava essa medalha dele. Eu falei, mentira, Afonso Alberto. Nós adiantamos, falamos da possibilidade sim dele ganhar uma medalha. Não imaginávamos que seria de ouro, mas ficamos muito felizes com o resultado dele. Surpreendeu, apesar de esperarmos e tudo, surpreendeu e muito essa medalha aí de ouro do Arthur Zanetti, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque agora sim, vamos à polêmica, vamos a esse assunto que tem dado aí pano pra manga, muita repercussão na internet, muitos acessos na internet, e aconteceu aqui dentro da BH News, o nosso Jorge Cajuru, dentro do programa antes e depois da rodada do Campeonato Brasileiro, né, dos nossos times. O Cajuru fez algumas denúncias envolvendo aí o Atlético, envolvendo o Ricardo Teixeira, envolvendo o Reinaldo, ex-jogador do Atlético, e você acompanha a primeira parte dessa entrevista agora. E olha, fique atento, porque as denúncias são escabrosas. Coloca no ar. Você e eu e você juntos na tela, na lata aqui e na sinceridade de sempre. Eu vou dar os nomes, sem nenhum receio. Talvez um deles não vai gostar. Eurico Miranda, esse vai gostar, não vai pipocar. Eurico Miranda disse a mim, cara a cara comigo, no estúdio da TV Esporte Interativo, na rua Visconde de Ouro Preto, número 75, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, antes da entrevista recente que fez a mim. A segunda, ele me concedeu 2 entrevistas. Contou a mim ele, textualmente. Eu perguntei para ele, fora do ar, sobre os novos cartolas do futebol. Quando eu cheguei no Alexandre Calil, ele falou, Cajuru, esse moleque é fogo. Esse moleque é um euriquinho. Ele não pipoca. Ele enfrentou a dona Rede Globo. Ele foi o último a ceder para a Globo a venda dos direitos do Campeonato Brasileiro. Ele era o único que estava aceitando a proposta da Record e não da Globo. E por isso, Cajuru, eu ouvi lá dentro da CBF o Ricardo Teixeira falar numa mesa, Cajuru, e o Ricardo falou sem receio, que enquanto o Calil estiver no Atlético, o Galo não ganha nada. Ou seja, não ganha título. Palavras do Eurico Miranda. Agora veja o que é a vida. Eita, eu tô aqui voltando na 3 ou na 2, porque a gente fica aí atordoado com essa entrevista aí, com esse depoimento, melhor dizendo, do Cajuru, e daqui a pouco tem a segunda parte dessa denúncia. A gente fica querendo não acreditar nisso, né, Vinícius? Não é possível que por um dirigente, por uma picuinha, por uma malcaratice, melhor dizendo, essa palavra não existe, acabei de inventá-la, um time não poderia ganhar um título. Longe da gente aqui falar que essa denúncia é verdadeira, que o Ricardo Teixeira disse isso, são palavras do Jorge Cajuru e a gente está reproduzindo aqui no Rede Social Esporte Clube. Mas é brincadeira. A gente sabe que a CBF tem dessas palhaçadas mesmo, mas eu prefiro não acreditar nisso. Eu acho que não tem como o Atlético não ganhar esse campeonato se continuar jogando o que está jogando. Por exemplo, porque os 2 principais jogos que o Atlético foi prejudicado foi contra o Palmeiras, acho que era a 4ª rodada do Brasileirão, e contra o Santos. O Atlético ganhou os 2, então é só continuar jogando bem que não vai ter CBF, não vai ter arbitragem para prejudicar o Galo. E esse depoimento do Cajuru aconteceu um dia depois do jogo que deveria ter acontecido entre Atlético e Flamengo. Essa polêmica toda que aconteceu no adiamento da partida, de um possível favorecimento ao Flamengo em cima do Atlético, fazer pirraça com o Atlético.
Atlético. E daqui a pouco o Cajuru fala o resto aí dessa denúncia e aí envolvendo o Reinaldo. Não perca, fique ligado aqui na programação da BH News, fique ligado no Rede Social Esporte Clube, porque no segundo bloco tem o resto. É brincadeira esse tipo de coisa acontecer. Eu só não gostei que o Eurico Miranda chamou o Calil de Euriquinho. Xingou o Calil. Acho que é o pior adjetivo que o Calil já recebeu na vida dele. Pois é, mudando um pouquinho de assunto, aliás, ainda não, aqui pelo twitter.com/RedeSocialSC. O Pedro do Betânia começa, boa terça a todos, muito obrigada pela audiência, Pedro, um abraço para você. O Fernando Barbosa, nada contra o Cajuru, mas ele mesmo disse que o Louco Abreu desembarcaria na sexta e até hoje nada. Vamos aguardar. O Pedro Carvalho, @PedroCarvalho13, mas eu não duvido disso não, afinal o Teixeira andou no limbo com a Globo, é um puxa-saco. Tá aí a opinião do Pedro Carvalho, continue mandando a sua opinião, faça como Pedro, faça como o Fernando, mande aí que a gente lê no ar, na lata. Mudando um pouquinho o nosso assunto para falar de Olimpíadas e começando pelo boxe, porque ontem foi uma tarde, um dia de muitas surpresas pra gente dentro dos Jogos de Londres, a começar pela Adriana Araújo, que venceu uma marroquina aí por 16-12 e já conseguiu uma medalha de bronze. Amanhã ela ainda busca um lugar mais alto no pódio, porque acontece amanhã a outra luta da Adriana, mas já conseguiu o bronze porque, não diferente do judô, o bronze não tem perdedores, né? Não tem quarto, terceiro e quarto lugar. Quem chega na semifinal já garante o bronze. Uma notícia muito boa, né? Depois de, acho que quantos anos? Depois de 48 anos, o Brasil volta a conquistar uma medalha no boxe, logo na estreia do boxe feminino nessas Olimpíadas. A gente comentou aqui para ficar atento nessa modalidade, que é uma modalidade muito propícia às surpresas positivas, então já garantiu uma no feminino. Mas a nossa principal chance de medalha de ouro é com Esquiva Falcão, que é um lutador jovem, tem apenas 22 anos e, para surpresa de todos, não é apelido o nome dele. Esquiva Falcão não é apelido Esquiva Falcão, é o nome dele mesmo. Ele chega como um dos favoritos, pode conquistar a medalha de ouro, venceu muito bem as oitavas de final por 21-10 e as quartas de final por 14-10, sendo que logo no início do primeiro round ele abriu 6 pontos de vantagem e apenas administrou a luta. Eu estou muito confiante nesse lutador, viu? Pois é, e o Esquiva que venceu aí o húngaro Zoltán Harkisa, como o Vinícius disse, por 14-10 e aí já segurou também a medalha de bronze. Então a gente já pode colocar aí na nossa conta mais 2 medalhas, né, de bronze. A da Adriana, de bronze pelo menos, a da Adriana e também do Esquiva. Claro que essas 2 medalhas podem melhorar, né? Se tornar de prata, de ouro, melhorar de cor, exatamente. O que eu estranhei quando eu fui pesquisar dele, eu vi a luta dele com o húngaro, eu achei que era apelido dele, porque ele esquiva muito bem, pendula muito bem, tem um jogo de pernas muito rápido e é muito bom. Às vezes ele luta com a guarda baixa ali, que é uma característica do Anderson Silva no MMA. Então, me surpreendeu ele chamar Esquiva Falcão, porque eu não o conhecia antes disso. E aí o narrador pode até brincar, né? Esquiva Falcão, esquivou e tal. Eu vou virar narrador aí de boxe. E o Esquiva agora enfrenta na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, o britânico Anthony Ogogo, que despachou aí um outro alemão fortíssimo, ganhando por 15-10. Então vai ser uma luta pau a pau, muito forte, e a gente, claro, fica torcendo aí pro nosso Esquiva para ele esquivar a luta inteira, né? Esquivar e ganhar, e acertar os golpes. Isso mesmo, mas pelo menos 2 medalhas a gente já tem. Parabéns para a Adriana, que arrasou e que surpreendeu aí o mundo feminino e o mundo inteiro aí pela medalha que conseguiu de bronze, pelo menos, já na categoria que é exatamente 60 quilos, até 60 quilos, a Adriana Araújo. E claro, também parabéns para o nosso Esquiva Falcão. Mudando de assunto, falando de vôlei de praia, temos 2 notícias, uma ruim e uma boa. Vamos começar pela boa, porque é sempre melhor. O Alisson e o Emanuel precisaram suar muito a camisa para despachar a dupla polonesa, viu? Mas venceu por 2-1, parciais de 21-17, 16-21 e 17-15. Eles continuam invictos, avançaram às semifinais das Olimpíadas com 100% de aproveitamento e já jogam hoje contra uma dupla da Letônia. E aí tem que suar a camisa novamente, porque aí já vale vaga na final de quinta-feira. A notícia ruim é porque a nossa outra dupla no vôlei de praia foi eliminada ontem. O Ricardo e o Pedro Cunha perderam para a dupla alemã por 2-0. Um jogo que mostrou a supremacia aí da dupla alemã, parciais de 21-15 e 21-19, e os dois, portanto, deram adeus às Olimpíadas de Londres. Era esperado, Vinícius? Eles não eram a nossa dupla favorita, né? E enfrentaram uma dupla que já foi campeã mundial em 2009. Mas essa do Alisson e Emanuel, eu pude assistir, a do Pedro Cunha e do Ricardo eu não pude.
Mas essa do Alisson Emanuel foi um jogaço que me deixou nervoso ali no terceiro set. E é impressionante a calma e a experiência do Alisson Emanuel. Eles no terceiro set, que é o set decisivo do vôlei de praia, começaram perdendo por 2-0, empataram, viraram, depois sofreram a virada, chegaram a estar perdendo por 11-8, sendo que o set vai até 15. Então você tem que ter uma calma, uma frieza ali impressionante para poder virar. Conseguiram diminuir, estavam perdendo de 14-13, tiveram um match point contra e mesmo assim conseguiram virar para 17-15, que foi um jogo sensacional, um jogo para dar confiança para a dupla, para buscar essa medalha de ouro. A dupla que eles enfrentaram estava sempre sacando no Emanuel, porque o Mamute, né, o Alisson, ele é muito grande, mas eu acho que foi um erro da dupla adversária, porque o Emanuel é muito experiente. Ele acertando as bolas, parece que ele para no ar. E amanhã é hoje, né, o jogo? Hoje vamos torcer 1h muito, porque esse vôlei de praia masculino está muito disputado. Prova disso foi que que era a outra dupla favorita, que era Gibi e Rosenthal, eles perderam para essa dupla da Letônia, que vai enfrentar o Brasil, que vai enfrentar Ricardo Emanuel hoje. Ricardo Emanuel não, Alisson Emanuel. Exatamente, essa partida, esse jogo acontece à 1h amanhã. O Rede Social Esporte Clube traz aí os comentários e também o resultado, é claro, dessa partida. Tomara que com uma boa notícia, porque se vencer hoje, já ganha uma vaga na final de quinta-feira. Rede Social Esporte Clube acompanhando aí os lances das Olimpíadas. Falando um pouquinho de handball, era uma boa notícia, né, gente? Agora virou uma ruim, porque o Brasil perdeu nas oitavas de final para a Noruega por 21-19. Jogo apertadíssimo e por isso não conseguiu aí continuar nas Olimpíadas. A Noruega é atual campeã mundial. Um jogo, portanto, dificílimo e não teve jeito. O nosso Brasil, a nossa seleção deu adeus, mas não apaga, é claro, a campanha excelente que fez dentro dos Jogos Olímpicos. Com certeza, chegar na quarta de final foi uma vitória para esse vôlei, para esse handball, mas muito bom porque elas começaram ganhando, parecia que ia vencer, mas só perderam por causa da experiência, né? Nessas horas a experiência fala muito alto e a Noruega, como você falou bem, é campeã mundial e olímpica. Mas parabéns para as meninas, a gente repete aqui que fizeram uma campanha brilhante aí dentro das Olimpíadas. Em 2016, melhora dentro de casa. Rede Social Esporte Clube dá uma pausa e daqui a pouco a gente volta do intervalo, já com a segunda parte do depoimento aí do Cajuru no programa dele, antes e depois da rodada do Campeonato Brasileiro. Fique ligado que a gente já volta. Opa, estamos de volta com o Rede Social Esporte Clube aqui pela sua BH News, o canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br. Hoje o Rede Social Esporte Clube bombando e a gente já começa de cara aqui o segundo bloco, antes do depoimento do Cajuru, aqui pelo twitter.com/Rede Social EC, porque é a sua opinião aqui no Rede Social. Começando pelo começando pelo Tomás Santos. Já veio buscar sua blusa aqui, Tomás? Você ganhou a blusa da Força Jovem Atleticana e ela tá aqui te esperando na recepção, viu? Mas olha a opinião dele. O Cajuru só escancarou uma atitude que tomam há anos contra o Glorioso. O Fernando Barbosa, mas não duvido que possa ser verdade. Um exemplo porque até hoje o Fábio não é goleiro da seleção. Segundo algumas informações, ele teve um probleminha com a CBF. Vai saber, né? Triste, mesmo não querendo que o Atlético ganhe, porque o Fernando é cruzeirense. E ele ainda complementa, isso destrói o nosso futebol. Muito depois do caso Edilson, safado, e com aquele título do Corinthians em cima do Inter. Corinthians, né? Ele colocou aqui Corinthians, entre aspas, em cima do Inter. É a opinião aí do Fernando Barbosa. E o Gustavo Vitor coloca aqui, @Gustavo Andrade. Tem de ter jornalistas assim como o Cajuru na imprensa mineira. Mesmo que seja lero-lero do Cajuru, já colocaremos cristas de pé. E ele complementa, o Cajuru é um cara, vamos dizer, fora dos padrões normais. Mas temos de abrir o olho. Vai que é verdade. Abraços, e ele faz um elogio a mim. Muito obrigado, um abraço para você, Gustavo Vitor, e continue participando com a gente. Então vamos colocar um ponto final aí nessa entrevista? Vamos ver o resto? Porque a denúncia, gente, misericórdia, cabeluda. Coloca na tela aí. Aí eu, Jorge Cajuru, venho para Belo Horizonte para este projeto de um programa dominical aqui na BH News, no Canal 9. De repente convido o maior jogador da história do Galo, na minha opinião. Reinaldo é nosso rei. Ele veio, participou, o Renê se lembra, foi brilhante no programa, deu opiniões contundentes, fortes, falou até sobre aquela marmelada do 6-1, né? Marmelada porque para ele foi, na opinião do Reinaldo, o Atlético deixou aquele resultado acontecer. O Reinaldo, depois do jogo, vai com a gente para o restaurante Pizzarella, aqui em Belo Horizonte. Eu e ele conversando de futebol. Certo momento durante o jantar, ele conta algo que eu até não gostei. Falei, Reinaldo, como é que você fez isso, Rei? Cajuru, na época eu era vereador. Eu não sabia dessa podridão toda.
O Reinaldo, para quem não se lembra, como vereador em Belo Horizonte, foi ele quem propôs o título de cidadão honorário ao Ricardo Teixeira. Talvez o Renê Santana e a Renata Dairo não soubessem disso. Não sabia. Não, você sabia, Renata? Também não. Também não. Você, de casa, sabia? Decepção. O Ricardo Teixeira é cidadão honorário de Belo Horizonte. O mesmo título que o Ronaldinho Gaúcho tem, o Ricardo Teixeira também tem. Ou seja, um ladrão tem. Ou seja, a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Deem ao Fernandinho Beiramar também. Já que ladrão tem título de cidadão honorário em Belo Horizonte, deram para o Ricardo Teixeira, vamos dar agora para o Fernandinho Beiramar, para o Escadinha, para o Paulo Maluf, para o Renan Calheiros, para o José Sarney. Tem um monte de gente que merece esse prêmio de vocês, né? Da Câmara Municipal. Enfim, o Reinaldo teve essa infelicidade de ter sido o cara, o vereador, a propor o título. Nesse dia que o Ricardo Teixeira veio a Belo Horizonte, houve um encontro dele com o Reinaldo no restaurante, onde ele foi agradecer aos vereadores, ele que é de BH, o Ricardo Teixeira, né? Esse título que ele ganhou. O que ele falou para o Reinaldo? Rigorosamente, pela alma de minha mãe, Dona Maria José Merendeira de Grupo Escolar, que me colocou nesse mundo e que me criou com um salário mínimo e que me deixou como herança a principal coisa que eu tenho de patrimônio, que é a vergonha na cara. Por ela lá de cima. O Reinaldo me contou textualmente que o Ricardo Teixeira falou para ele: ô Reinaldo, enquanto esse Calil estiver no Galo, o Galo não ganha título de jeito nenhum comigo. Pois é, tá aí a entrevista não, né, gente? Toda hora eu tô falando entrevista, mas o depoimento completo do Cajuru no programa dele, que sempre acontece no final de semana, seja sábado ou domingo, após a rodada do Campeonato Brasileiro para o nosso futebol. Antes e depois. Né? Antes e depois, exatamente. 1 hora antes e 1 hora depois você pode ter também a entrevista completa, o depoimento completo do Cajuru aí na internet, no canal da BH News no YouTube. É claro, é uma denúncia gravíssima, o Rede Social, a gente repete, não está aqui dizendo que o Ricardo Teixeira fez de fato isso, ou de fato falou isso. São palavras do Jorge Cajuru que estamos reproduzindo aqui no Rede Social Esporte Clube. E a opinião do torcedor aqui, ó. Olha, não sabia que eu tinha ganhado. Ah, Tomás, você sabia sim, porque a gente mandou para você um recado no Twitter. A TV fica na Raja Gabalha 4343. Pode buscar aqui até sexta-feira, mas a gente repete e manda um recado para você. O Pedro Carvalho, @PedroCarvalho13. Por que não fazem uma camisa do Rede Social Esporte Clube e sorteiam uma por semana? Hoje já tô na lista. Olha, uma boa sugestão aí. Vamos fazer uma camisa do Rede Social. Fernando Barbosa. Tem hora que eu acho que o Cajuru fala demais, mas gosto da postura dele. O que ele quer, pensa ou sabe, ele fala. É isso aí. O Pedro Carvalho13 repete. Mas Calil está à frente do Atlético há 4 anos. O time não ganha um título nacional desde 71. Tá aí a opinião aí do Pedro Carvalho, que é atleticano, dá pra ver aqui pela foto dele. O Vinícius Fonseca já falou a respeito do Arthur Zanetti, que foi aí quem trouxe a outra medalha de ouro pra gente, e a gente só passa uma régua nisso, porque foi realmente uma notícia muito especial. Ele foi o último a se apresentar e fez uma apresentação perfeita nas argolas. Ele conseguiu a pontuação de 15.900 contra o chinês, que ficou em segundo lugar, que era o favoritíssimo na prova, que ficou com 15.800. Portanto, foi muito equilibrado. Ele foi o último a se apresentar e fez uma apresentação perfeitíssima e trouxe essa medalha de ouro pra gente, que até então era inédita na ginástica artística. Parabéns para Arthur Zanetti, que ele traga mais aí medalhas pra gente e quem sabe nas Olimpíadas de 2016. Vamos falar de basquete, porque ontem a nossa seleção também suou. Grande parte do jogo ficou abaixo da Espanha, mas conseguiu vencer por 88-82 e o Vinícius está rindo à toa por conta disso. Foi muito bom o jogo. O Brasil, apesar de estar atrás do placar na maior parte do tempo, jogou bem, melhorou num fundamento muito importante no basquete, que é a cesta de 3. Finalmente, esse fundamento começou a ser acertado no Brasil e entrou no jogo ligado, que é o que eu venho cobrando há muito tempo aqui atrás. Mas o que eu fiquei pensando depois do jogo é que imagina que se aquela cesta de 3 da Rússia, nos faltando 5 segundos, não cai. Se o Landrin consegue fazer a falta, né? O Brasil seria primeiro colocado e só enfrentaria os Estados Unidos se chegasse na final. Mas agora é paciência, amanhã vai ter o maior jogo de praticamente todos os tempos do basquete masculino, que é contra a Argentina, valendo muita coisa para ratificar o bom momento do basquete masculino. E esse jogo vai pegar fogo. Não aconselharia ninguém a não assisti-lo. Manu Ginóbili falou que quer ganhar do Brasil de qualquer jeito, que tem que ganhar, que ele quer ganhar do Brasil até no ping-pong. Rubem Manhano falou que é revanche sim, que quer ganhar, e vamos torcer amanhã. É isso mesmo, ganhar, gente, já é bom, ainda mais em cima dos erros
hermanos. Portanto, amanhã tem basquete masculino, Brasil e Argentina, e depois, gente, quem sabe um Brasil e Estados Unidos. Aí vai ser tipo Copa do Mundo, todo mundo parando para assistir essa partida. Mudando de assunto, falando de vôlei, porque a seleção masculina ontem deu um baile, dá para falar assim? Na Rússia, venceu por 3... Alemanha, desculpa, por 3-0, parciais de 25-21, 25-22 e 25-19. Não dá pra falar que foi um baile também não, porque foi um jogo bem equilibrado, mas venceu com propriedade, com autoridade, afinal de contas um placar de 3-0, e o Brasil, é claro, agora já tem uma chance nas quartas de final aí das Olimpíadas, e terminou aí na segunda posição do grupo B. Terminou bem colocado, já que apenas os 4 iam para a próxima fase. Com certeza, terminou em segundo e um chaveamento melhor impossível, porque só vai pegar a Polônia e os Estados Unidos na final. E o que eu gostei do jogo de ontem, não só do resultado, foi que o Giba começou a ganhar ritmo de jogo, né? Jogou a maior parte do tempo, e ele que vai ser fundamental se o Brasil chegar na final ou na disputa do terceiro lugar. Exatamente. O Brasil já está nas quartas, aguarda o sorteio aí da chave para saber quem será o próximo adversário. As meninas enfrentam daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, daqui a exatamente 9 minutos, a Rússia. Dei uma confundida aí, Alemanha, Rússia, mas o Brasil masculino venceu a Alemanha e as meninas enfrentam daqui a pouquinho a Rússia. Vamos torcer, hein, gente? Para fechar o Rede Social Esporte Clube, o América está sob nova direção. Uma direção que esteve com a gente algumas semanas atrás. O técnico Milagres, que era treinador do América Sub-20, agora assume a equipe profissional. E eu pergunto de cara, Vinícius, foi uma boa opção aí da diretoria do América? Ou você acha que deveria ter trazido alguém mais experiente, alguém com mais bagagem? Não, eu gostei muito. O Milagres conhece o elenco do América. Se alguém de fora chegasse, teria que se apresentar ao elenco, conhecer os jogadores. O Milagres é um bom treinador, é um bom sujeito, esteve aqui com a gente, mostrou isso e conhece de futebol, que é o mais importante. Eu acho que com ele o América pode retomar os rumos, e eu ouvi muita gente comentando que poderiam queimar etapas com ele. Eu não acho isso não. O treinador tem que se mostrar preparado em qualquer situação, e o treinador nunca vai assumir um time numa situação boa, é sempre uma situação ruim. Então ele vai ter essa oportunidade e a gente espera que dê muito certo. Pois é, sorte para o Milagres. É claro que essa conversa aí de queimar o que já aconteceu, da carreira dele, existe. Mas é claro, óbvio que não é o que o futebol mineiro torce. Afinal de contas, o Milagre é um baita profissional e também uma baita pessoa. Para fechar e colocar um ponto final no Rede Social Esporte Clube, Orkut do Cruzeiro. O pessoal já tá falando aí, ó, acabou o contrato do Fábio em 2012, no final do ano tem que ir embora. O contrato dele não acaba em 2012, não. Você concorda com isso? Olha lá, o Fábio... Se até o fim de 2012, após renovação, não. Chega. Não, eu acho que o pessoal tá nervoso aí porque ele falhou no último jogo, mas estão exagerando um pouquinho. A torcida é passional, né, gente? Tem que lembrar o tanto de defesa e o tanto de vezes que o Fábio já salvou aí a equipe do Cruzeiro. Tem que sair não, afinal de contas, é o melhor goleiro do Brasil. Acontecendo ou não esse tipo de falha. Gente, é ser humano. Erra e vai errar várias outras vezes. Para fechar, Fernando Barbosa, gostei de saber que o Milagres é o novo técnico do América. Ele merece sucesso. E o Luiz Silva, já faz um tempo que não participa, mas estou sempre ligado no rede social. Manda um beijo para mim e para minha sogra Irene. Um abraço para a sogra Irene, pro tio Jeff e também para a namorada Isabela. Um super beijo. Muito obrigada pela audiência e amanhã o Rede Social Esporte Clube volta ao vivo 10h25 da manhã. Hoje também tem futebol. Brasil enfrenta a Coreia do Sul às 3h45 da tarde. Muita coisa nesse Rede Social Esporte Clube e a gente volta amanhã. Te esperamos, é claro. Um super beijo e até lá. Até amanhã.